Opa, como é que estamos? Eu sou o Júnior Dino, seja bem-vindo ao Dino Show. Quando as pessoas falam sobre os filmes de Jurassic Park, elas categorizam assim: primeiro filme, excelente; segundo filme, bonzinho; Jurassic World, muito bom; e Jurassic Park 3, uma bosta. É isso que eles falam. E nesse vídeo eu vou analisar Jurassic Park 3 para vermos se ele é realmente ruim ou não. Mas antes, o YouTube só recomenda vídeos para você se você interagir com o canal. Então deixe seu like, deixe seu comentário e se inscreva se não for inscrito. Me ajudem, porque esses vídeos me dão muito trabalho. Eu não estou recebendo R$1 do YouTube, então conto com seu apoio. Vamos lá, Jurassic Park 3 de 2001. They set a trap. They actually set a trap. Eu tinha 10 anos quando eu vi pela primeira vez. Eu lembro que o meu vizinho alugou a fita VHS, eu fiquei doido pra ver. Meu pai teve que pagar a multa porque meu vizinho entregou no outro dia. Foi bem cara a multa, foi uns 7 contos. E eu lembro que essa noite foi uma festa, eu chamei minha família inteira pra ver o filme. E eu confesso que na época eu fiquei um pouco decepcionado. Porque Jurassic Park 3, ele sofre o mal de ser o terceiro da franquia. Porque é sempre o primeiro ou o segundo que é muito bom. E o terceiro é sempre o mais fraco. Temos diversos exemplos de franquia que isso aconteceu também. E em Jurassic Park, tanto o primeiro filme quanto o segundo filme são grandiosos. O Mundo Perdido, mesmo não sendo tão bom quanto o primeiro, ele foi sim um filme grandioso. A história era mais ambiciosa. E o final tem um tiranossauro na cidade. Então as expectativas para um terceiro filme foram gigantes. E acabou que Jurassic Park 3 é uma história de resgate familiar. E essa má reputação do público com esse terceiro filme acabou enterrando a franquia por 14 anos. Até termos o lançamento de Jurassic World, que não é tão bom quanto o 1 e o 2, mas é um filme grandioso também. E esses dias atrás eu estava aqui em casa e bateu aquela saudade de rever Jurassic Park 3. Como eu tenho o DVD aqui, eu assisti o 2 e o 3 na sequência, porque o 1 eu já vi um tempo atrás em 3D, então não sentia muita falta dele. E eu confesso pra vocês que eu me diverti mais com Jurassic Park 3. Porque ele é um filme leve, é gostoso de assistir. A história é bem simples. Um misterioso casal procura o paleontólogo Alan para achar seu filho que ficou perdido lá na Isla Sorna, o famoso Sítio B, onde se passa também o Mundo Perdido. E antes de ser mostrado o real motivo desse casal procurar a ajuda de Alan, esse casal inventa lá uma historinha para dormir, que eles são um casal aventureiro, que já escalaram o K2. E Grant, lá na palestra dele, falou que não há força no céu ou na terra que faria ele ir àquela ilha. Mas ele acabou cedendo porque esse casal prometeu custear as escavações dele, já que a paleontologia estava falindo. E eu adorei eles abordarem isso, essa falência da paleontologia, depois que eles recriaram os dinossauros. Isso era algo que foi falado lá no primeiro filme, que o Malcolm falou que os paleontólogos estariam extintos depois disso. Fizemos atrações biológicas vivas tão incríveis que vão atrair a imaginação de todo o planeta. O que está pensando? Que estamos desempregados. Quer dizer extintos? E Grant é um cara apaixonado pelo que faz, ele insiste na paleontologia, porque ele fala, o que John Hammond e a InGen fez foram criar monstros através da engenharia genética. Todo esse primeiro ato do filme é muito bom. Aparece também a nossa querida paleobotânica Ellie, que tinha um caso com ela lá no primeiro filme, e agora aqui ela tá casada com outro. Meio triste isso. Hey, babe. Look who's here. This is Alan. E a cena da palestra do Alan também é bem legal. Ele fica falando lá sobre paleontologia, só que já existem dinossauros, então o pessoal está interessado nos dinossauros que já existem, não no passado. Tem alguns lá que estão dormindo, outros acabam levantando. E é legal que ele termina de falar, né? Obrigado. Todo mundo fica quieto. Aí a promotora lá na palestra força uma palma e todo mundo bate aquela palma bem forçada pra ele. E tem o Billy também, que é o companheiro de paleontologia do Alan, que é um personagem bem legal. Ele também é um personagem apaixonado pelo que faz. Ele é um personagem que está aderindo à tecnologia, à paleontologia, porque mostra ele imprimindo um crânio de Velociraptor. É uma cena bem legal que vai ser usada depois lá no final do filme. E o filme segue com os personagens que sobreviveram depois do acidente de avião. E eles enfrentam os perigos da ilha. O casal que contrataram o Alan, na verdade eles são separados. E eles trazem um toque familiar ao filme. Tem várias cenas dos dois relembrando os momentos do casamento,
relembrando como educaram o filho e provando que o moleque pode sim estar vivo, até que eles encontram finalmente o Eric, o filho que eles foram lá procurar. E toda essa relação de família deles é interessante, é encaixada de uma forma natural no filme. O próprio Eric é um personagem muito interessante que merecia um próprio filme, contando só as aventuras enquanto ele estava perdido na ilha. Dizem que lá fora tem uma série de livros chamada Survival, que narra as aventuras de Eric na ilha. Por que não tem essas coisas no Brasil? Fale pra mim, por que nenhuma editora se interessa em traduzir esses livros? A relação de Grant e Billy também é bem explorada no filme. O Billy, cabeção, rouba ovos de Raptor, colocando todos ali em perigo. E ele fala pro Alan que ele fez isso porque eles precisavam de dinheiro para continuar custeando as escavações, já que o casal lá, na verdade, não tinha R$1 para dar para eles. Na verdade, eles não eram aventureiros nenhum, né? Eles só tinham uma loja de material para construções. O Paul Kirby até fala, vocês não vão receber nada, mas se alguém quiser reformar a cozinha, tamo aí. O Alan, é claro, acaba condenando a atitude do Billy, falando para ele que ele é tão mal quanto as pessoas que construíram aquele lugar. Toda essa parte de construção e desenvolvimento de personagens eu acho melhor que a do Mundo Perdido. Porque em O Mundo Perdido temos muitos personagens, mas o filme não se preocupa em desenvolver. Já em Jurassic Park 3 temos várias pausas onde os personagens param para ser desenvolvidos e tem ótimos diálogos. Mesmo a história de Jurassic Park 3 sendo simples, ela é bem escrita. Outro fator também que contribuiu para essa má recepção do público foi a saída de Steven Spielberg da direção. Ele dirigiu o primeiro e o segundo Jurassic Park, já nesse terceiro ele atua apenas como produtor. E ele continua também atuando como produtor em Jurassic World e Jurassic World 2 Fallen Kingdom. E Jurassic Park 3 foi dirigido por Joe Johnston, que já dirigiu vários clássicos dos anos 90, um exemplo aí, querida, Encolher as Crianças. Dirigiu também o filme da Marvel, Capitão América, o Primeiro Vingador. O John Johnston era muito amigo do Spielberg e pediu para ele dirigir uma sequência do Jurassic Park. Mas o Spielberg acabou se interessando em dirigir O Mundo Perdido e falou para Johnston, olha, se tiver um terceiro filme, aí eu deixo você dirigir. E eu devo ser sincero aqui, em questão de produção e direção, eu prefiro Jurassic Park 3 do que Jurassic World. A direção de Jurassic Park 3 é muito boa. Tem cenas muito tensas, como por exemplo a do telefone satélite. A cena do tanque do laboratório. A épica cena dos Pteranodons. Tudo isso com uma ótima trilha sonora, repetindo alguns temas lá dos dois filmes. Jurassic Park 3 continua tendo uma essência lá do primeiro e do segundo filme. E o que falar da produção de Jurassic Park 3? A fotografia é muito bonita. E assim como o primeiro e o segundo filme, os dinossauros de Jurassic Park 3 foram criados pelo estúdio Stan Winston, que Deus tem. E os dinossauros desse terceiro filme continuam perfeitos até hoje. Temos várias espécies. Os principais são os raptors, que agora têm um visual mais selvagem, são mais evoluídos, eles conversam entre si. Originalmente, os raptors iriam ter o mesmo visual do primeiro e segundo filme, mas a produção do filme queria passar a ideia de como eles estavam ali há muito tempo naquela ilha, eles acabaram evoluindo a aparência. Os machos têm até uma penugem na nuca. O dinossauro tem nuca. Temos também os Pteranodons, que finalmente tem uma cena de ação grandiosa no filme. Nesse filme os personagens encontram um grande aviário. Essa cena do aviário, ela existe no primeiro livro do Jurassic Park, que era para aparecer no filme, mas foi uma ideia que foi cortada do roteiro. Vale lembrar que esse terceiro filme não foi baseado no livro, assim como o primeiro e o segundo. Então os roteiristas pegaram cenas que existiam no primeiro e segundo livro, que não foram usadas em seus respectivos filmes, e colocaram nesse terceiro. Os animatrônicos do Jurassic Park 3 são lindos. Tem cenas de close-up que eles viram assim pra câmera e é um realismo incrível e também bem assustador. Então esse terceiro filme tem uns pontos bem fortes, assim, como eu fã dos dois primeiros filmes, adorei. Mas tem também umas coisas que não dá pra engolir. Lá no começo do filme o Alan está no avião e resolve ter um cochilo. Ele adormece e tem um pesadelo. A tripulação some, ele olha pro lado e tem um raptor no banco que chama pelo nome. Alan. Alan. Essa cena é uma das mais desnecessárias da franquia, junto com aquela menina matando o Velociraptor na bicuda no segundo filme. Se você pensar bem, isso é um spoiler do próprio filme, porque a gente não sabe como é que é os Velociraptor dessa ilha. E o Alan também não faz a menor ideia, porque ele só viu os Raptor lá do primeiro filme. Então não faz sentido nenhum esse Raptor ter o visual desse terceiro filme. E daria uma amenizada nessa cena se o Raptor tivesse o visual lá do primeiro filme.
porque o Alan até hoje ele é meio fissurado com esse dinossauro, porque ele tem pesadelos com ele. Outro ponto que a maioria dos fãs virou o nariz para esse filme é o espinossauro. Agora ele é o grande rei da vez, porque lá no primeiro e segundo filme as grandes estrelas são o tiranossauro. E aqui eles quiseram dar uma revetada e colocar o espinossauro. Mesmo algumas pessoas não gostando, tem quem ame ele. Eu, por exemplo, gosto. Acho que ele foi um bom gosto nesse filme. Tem cenas muito marcantes com ele, como a cena do avião, a cena dele emergindo no rio, outra cena que foi cortada lá do primeiro livro, que era para ser do primeiro filme. Tinha uma cena do tiranossauro nadando lá no primeiro Jurassic Park, mas eles acabaram usando nesse terceiro, com o espinossauro. Mas até aí você inserir um novo dinossauro no franquia não tem problema nenhum. O problema é a cena dele matando o Tiranossauro Rex. Isso não dá pra aceitar, mexe com o nosso coração, é uma coisa que foi muito desnecessária. Ainda mais depois a produção do filme chegou e falou que esse T-Rex que foi morto pelo espinossauro é o bebê do mundo perdido. Tadinho do Rex, vai ficar na memória. What would I do without your smart mouth? Drawing me in and you kicking me out. E quanto ao final do filme, o primeiro e o segundo Jurassic Park tem finais grandiosos. O primeiro Tiranossauro lutando contra os Raptors, o segundo Tiranossauro na cidade. E a cena do Jurassic Park 3 acabando sendo mais tensa do que grandiosa, que eles são encurralados lá pelos Raptors e finalmente descobrimos por que aquele crânio imprimido 3D foi inserido no filme. É uma cena legal, mas que deixa aquele gostinho de quero mais. Eu dei uma olhada esse tempo atrás no roteiro original do filme e ele era para ser bem mais grandioso, sim. Por exemplo, originalmente o espinossauro ia ser morto pelos raptores, isso seria épico. E a cena final seria na verdade com os pteranodons derrubando os helicópteros que estariam resgatando o grupo. Isso seria algo no nível dos dois outros filmes. O legal é você saber que essa cena dos helicópteros contra os pteranodons foram cortadas do segundo filme, tentaram empurrar o terceiro, não conseguiram colocar e colocaram no Jurassic World. E Jurassic Park 3 termina com aquela linda cena dos pteranodons voando lá entre as nuvens. E é curioso a gente lembrar que existe um roteiro para o Jurassic Park 4 que era construído em cima dessa cena. Mas daí veio o Jurassic World que ignorou o segundo e o terceiro filme. A cena final do Jurassic Park 3 era depois que o grupo saísse da ilha e fosse resgatado, os soldados lá que estariam ali na ilha iam ser atacados pelo espinossauro. Outra cena que também ia ser épica, mas acabou sendo cortada por questões de ritmo. Ou de orçamento também, né? Imagine o tanto de dinheiro que eles economizaram cortando essas cenas. Então Jurassic Park 3 tem uma história simples, tem algumas coisas que desagradam nossos fãs, mas tem ótimos personagens, uma ótima direção, uma ótima produção e na minha opinião é um filme que está longe de ser ruim. Mas se você acha Jurassic Park 3 ruim, ou é assim como eu que gosta do filme? Tem algum outro filme que todo mundo fala que é ruim, mas você gosta? Deixe seu comentário que eu vou ficar muito feliz de ler. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Se não, escreva por quê, o que eu posso estar melhorando aqui no canal. Então é isso, meu querido, minha querida. Muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pelo seu view. E até o próximo Dino Show.